Então, dando continuidade, pessoal, ao tema de estupro, em que eu falava aí neste primeiro vídeo, nesta primeira parte, sobre a violência e a grave ameaça, em que nós tratamos da grave ameaça como uma violência moral, né? E aí destrinchamos nas três, né, características para haver caracterizado essa violência moral. Nós temos, por outro lado, a violência em si, que é a violência física, né? A violência que é também dita, chamada de violência real, né? Então, um detalhe entre a lei anterior, que considerava o crime de estupro o constrangimento à mulher, e a lei posterior, né, após 2009, a reforma de 2009, em que vai tratar o constrangimento a alguém, né, muda-se aí o sentido, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, e aí tem a continuidade, né? Nós tratamos, na verdade, existe aqui, na verdade, de acordo com a doutrina, uma continuidade normativa típica, né? Não é caso de abolício crimes, porque na lei anterior, o artigo 214, que tratava do atentado violento ao pudor, foi revogado, né? Deixou de existir esta nomenclatura e passou-se a justamente o constranger alguém a enquadrar dentro do 213 atualmente, que é o crime de estupro, né? Então, não é caso de abolício crimes, que é quando a lei deixa de considerar um fato típico, né, como criminoso, né? Deixa de considerar tal fato como criminoso, não é este caso, mas sim de uma continuidade típico normativo típica, né? Ou típica normativa, não sei. Então, uma outra observação importante para distinguir o crime de estupro de um outro crime que é previsto também no ordenamento jurídico, muito importante, que é a violação sexual mediante fraude, é que na violação sexual mediante fraude, nós temos aí este núcleo, esta palavra importante que é necessário compreender, que é a fraude, né? Então, neste crime, a vítima ela precisa estar extremamente ludibriada, né? A vítima sofre o ato, né? A violação sexual, estando enganada, né? Estando ludibriada. E aí um exemplo muito clássico, né, que alguns doutrinadores trazem, é de casal de gêmeos, por exemplo, né, em que um, passando-se pelo outro, mantém relação sexual com a namorada de seu irmão, no caso, né, um gêmeo, né, e aí nós teríamos o caso da violação sexual mediante fraude. Então a vítima ela precisa estar enganada neste tipo penal. Nós temos no crime de estupro, na classificação doutrinária, quanto ao o sujeito ativo, né, quanto àquele quem comete, quem pode praticar o ato, qualquer pessoa. Então é um crime comum em que qualquer pessoa pode estar na condição de sujeito ativo. Já o sujeito passivo é também qualquer pessoa, com uma ressalva, com uma exceção. O sujeito passivo direto. Os vulneráveis não poderá ser o sujeito passivo, porque nós temos na legislação penal uma outra tipificação para o crime de estupro, quando o sujeito passivo são vulneráveis. E aí nós temos algumas classificações de vulneráveis, né? Nós temos três hipóteses de quem seriam esses vulneráveis. A primeira hipótese são os menores de 14 anos, né? A segunda hipótese, aqueles que possuem alguma enfermidade ou alguma enfermidade mental que os impeça de reconhecer, de ter discernimento da vida sexual. E a terceira hipótese, daquele que não pode oferecer resistência no momento da prática
daquele ato, né, sexual, do estupro em si. Então, estes são os vulneráveis, essas três hipóteses, né, menores de 14 anos, quem por enfermidade mental não é capaz de entender nem discernir a prática, né, tal prática sexual, e aquele que não pode oferecer resistência no momento daquela prática. Então, nós temos como objeto sujeito passivo indireto, é sempre o Estado, né? Nós temos o objeto jurídico tutelado, que é mais estritamente, nós falamos no início, no primeiro vídeo, que o objeto jurídico maior neste crime de estupro é a dignidade humana e, porventura, a dignidade sexual. E aqui nós temos, mais especificamente, a liberdade sexual, né? Também a integridade física do ser humano e a liberdade individual. E o objeto material, que alguns doutrinadores utilizam, é a pessoa. No próximo vídeo nós daremos continuidade, tá?